Agricultura tropical e nematologia. Esses são dois tópicos de um congresso que acontece nesses dias em Recife e reúne especialistas do país inteiro. O fórum é uma grande discussão científica sobre os nematóides, que são vistos como os inimigos ocultos das lavouras. Para a gente falar sobre esse assunto, eu recebo o Santino Aleandro da Silva, que é secretário da Sociedade Brasileira de Nematologia. Tudo bem, meu caro Francisco? Aliás, Santino, Francisco era o antigo. Tudo bem, Santino? Bom dia, como você está? Bom dia, estou bem, e você? Ótimo, obrigado. Tudo bem também. Obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Vamos falar sobre o Congresso de Nematologia e antes eu queria quase que um conceito mesmo. O que são os nematóides, esses inimigos ocultos? Como é que eles agem? É na raiz? Vamos tentar entender um pouquinho primeiro. Sei que muito produtor já tem muito conhecimento sobre isso, mas quem está nos assistindo, nem todo mundo tem a obrigação de saber. Então, é bom a gente sempre também esclarecer. O que são os nematóides primeiro, Altino? Certamente. É importante trazer essas informações porque boa parte do nosso público ele já entende um pouco o que são os nematóides, mas também nós temos que tem parte do público que não tem contato com esses patógenos no dia a dia. Nematóides são animais microscópicos, na maioria das vezes, vermes, que eles podem parasitar partes das plantas, raiz, bulbos, inclusive sementes ou parte aérea. Os mais conhecidos são aqueles que atacam o sistema radicular das plantas, mas nós temos também, como recentemente apontado no Brasil, nematóides como neurofelencoides, que pode também atacar a parte aérea, como é o caso daqueles que causam a síndrome da haste verde e retenção foliar. Causam danos na casa dos bilhões para a agricultura, não só brasileira, mas também mundial, e por isso ele é motivo de preocupação e de pesquisa. É que ele ataca mais? Em que culturas ataca mais aqui no Brasil? Aqui no Brasil, a gente fala que para toda planta cultivada, a gente tem pelo menos uma espécie de nematóide que vai parasitar e vai causar dano a essa cultura. Culturas como soja, algodão, cana-de-açúcar, milho, café e inclusive cereais de inverno, todos eles sofrem com o ataque dos nematóides. As hortaliças, no caso da soja, por exemplo, soja, algodão e milho são culturas que têm uma importância grande quando a gente fala de pesquisa sobre nematóides, por conta também da sua importância para o PIB brasileiro. E tanto quanto essas culturas são importantes para o PIB brasileiro, elas sofrem com o ataque dos nematóides. E por isso a gente tem que pesquisar não só o manejo através de nematicidas, sejam químicos ou biológicos, mas também a resistência genética, para que o que a gente chama de manejo integrado, né, o uso de técnicas e tecnologias distintas e complementares possa ajudar o produtor a minimizar esses danos e, portanto, ter lucratividade e longevidade na sua atividade. Maravilha. Bom, isso então vai estar no centro das discussões aí no Congresso, no Recife, né? Me fale lá, o que consta do Congresso? Começou já nesse fim de semana, não é? Vai até quando? Como é que é? O nosso Congresso, estamos na 40ª edição, acontecerá dos dias 31 de agosto até o dia 3 de setembro, e nós vamos reunir ali especialistas da área, consultores, estudantes e também produtores. E a ideia no Congresso, a gente sempre tenta unir pesquisa de ponta com a aplicação prática no campo. Então, naquela parte que a gente chama de parte mais científica do Congresso, nós vamos discutir tecnologias recentes que estão sendo aplicadas à nematologia agrícola, como, por exemplo, a possibilidade do uso de RNA de interferência para minimizar o dano. Nós temos também informações mais detalhadas sobre uma tecnologia nova que está vindo para o Brasil aqui agora, sobre resistência condicionada por transgenia para nematóide. Isso é uma novidade para o nosso cenário, mas também discutindo como aquelas tecnologias que a gente já tem podem ser trabalhadas de maneira mais racional, mais eficiente. E nós temos também uma parte que nós chamamos do simpósio de nematologia, que ele foca exatamente em grandes culturas, ele traz consultores esse momento para falar aquilo que está acontecendo no campo
e com a participação dos especialistas que estão ali na academia, que estão ali nos centros de pesquisa, unir aquilo que vem de demanda do campo, aquilo que estão sendo as práticas agrícolas que estão sendo aplicadas e como elas podem convergir para trazer maior assertividade aos manejos que são aplicados nas lavouras. Maravilha, interessante você falou aí de tecnologia, do que vem de demanda do campo, né? Porque muitas vezes do conhecimento discutido, científico, ele nasce a partir de uma demanda do campo. Mas aí eu te pergunto, e depois de tanta discussão e tanta pesquisa, tanto busca por conhecimento, como essa prática volta lá para o campo de novo? Nesse caso, em que nível a gente está de aplicação das tecnologias no campo, praticamente? E eu falei desse fim de semana que eu estava confundindo com 31 de julho. É 31 de agosto ainda. A gente tem um mês para discutir isso e convidar muita gente para participar. Mas, na prática, essas discussões do Congresso, quando elas vão chegar no campo? Muitas dessas discussões elas já estão no campo, né? Por exemplo, o uso de nematicidas, que a gente chama de nematicidas de nova geração, que são aqueles que, além de ter efeito no manejo, no controle de nematóides, eles também têm efeito no manejo de doenças fúngicas. Então, um dos pontos que será discutido neste congresso é como esses produtos têm colaborado e como nós podemos dar passos a mais para fazer uma recomendação cada vez mais precisa. Por outro lado, também, a Sociedade Brasileira de Nematologia tem se preocupado sobre como o agricultor, quando busca uma informação técnica, um diagnóstico, ele pode ter maior confiabilidade. Então, dentro das discussões que serão tocadas ali durante o Congresso, está previsto também a discussão sobre algo que já começou, inclusive, no estado do Mato Grosso, grupos técnicos de nematologistas. No caso do Mato Grosso, a gente tem um grupo chamado Green MT, e esse grupo ele faz discussões técnicas e junto com o MAPA nós estivemos lá agora no mês de julho discutindo, dando pontapé naquilo que nós chamamos de Plano Nacional para Manejo de Nematóides. E aí a gente vai discutir sobre qualidade de laboratório, sobre certificação de laboratório, sobre ações coordenadas para minimizar também a disseminação dos nematóides. Então a gente entende que parte dessas discussões elas ainda estão na academia, mas parte delas já estão acontecendo no dia a dia do campo e também no dia a dia daquilo que a gente fala que é a parte burocrática, né? A parte de legislação, de apoio a recomendações de técnicas e práticas que ajudem o produtor não só a tratar o nematóide que já está na sua propriedade, mas evitar que entre, ter sempre sementes de qualidade, ter sempre aqueles cuidados que ajudam ele no dia a dia. Então, e a gente está tratando de nematóides na nossa agricultura, que é uma agricultura tropical. Tem um fator diferente aí por isso também, Santino? Qual é a situação? Porque esse é um congresso nacional, né? Tem especialistas de fora também? Nós contamos também com especialistas de fora do Brasil, especialmente naquelas tecnologias mais de ponta. A gente sempre entende que a convergência de ideias ela é importante, mas também trazer aquelas ideias novas, aqueles apontamentos que às vezes nós não temos ainda um especialista que esteja trabalhando no Brasil. Então a gente tem colega que vem dos Estados Unidos, a gente tem colega nematologista que vem de Portugal, e eles vêm trazer aquilo que está sendo feito também de ponta lá e que possa ser tecnologia que seja transferida para as nossas condições tropicais aqui no Brasil. Sim, as condições tropicais, elas favorecem que os nematóides eles tenham mais ciclos durante o ano, né? Porque a gente tira uma cultura e já planta outra, né? Os vídeos que a gente vê aqui sempre demonstrando como a agricultura brasileira é pujante, por um lado, um benefício para o agricultor, mas também é um desafio, porque aí o nematóide ele tem alimento o tempo todo. Temperatura favorável, temperaturas na casa dos 20 graus ou mais, chuvas regulares, tudo isso favorece que a gente tenha maior multiplicação desses nematóides, né? Ou seja, eles proliferam de maneira mais acelerada, e é por isso que a gente tem que ter um cuidado especial, né? Então nós temos que ser muito mais assertivos do que, por exemplo, aquela agricultura que é feita em regiões em que o inverno é rigoroso, que aí também já ajuda
a controlar naturalmente os nematóides. Tá bom. Santino, começa então 31 de agosto, tem um mês aí. Como é que a gente faz? Quem quiser participar, qual é o convite que você faz também? Nós estaremos reunidos, então, de 31 de agosto a 3 de setembro, no Mar Hotel, em Recife. Convidamos os especialistas na área, convidamos também o público em geral para acompanhar também as nossas notícias pelas redes sociais, para que a gente se encontre e faça um congresso proveitoso e que seja um sucesso. Maravilha. Santino Aleandro da Silva, que é secretário da Sociedade Brasileira de Nematologia. Obrigado, Santino, pela sua participação. Até o fim do mês é possível que a gente volte a conversar ainda, mas, de qualquer forma, sucesso no evento, viu? Um forte abraço. Muito obrigado. Muito bem. Agora da etapa